Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje eu estou com uma convidada de muito longe, Luana Batti. Olá, gente, tudo bom? Eu tô falando aqui bem de longe, de Nárnia, Molhada do Sul ou Bélgica. Muito bem, então como a Luana já comentou, ela está na Bélgica e hoje então temos mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo. E hoje, como já foi falado então, o episódio será sobre a Bélgica. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Luana, então, como já comentei, você está morando na Bélgica nesse momento. E para então começarmos esse episódio, como todos os episódios dessa série que nós fazemos, falando com pessoas cristãs espalhadas pelo mundo, né? Nos fale um pouquinho sobre a tua vida, como é que tu foi parar na Bélgica, né? Como é que tu foi morar aí nesse país tão longe do Brasil? Então, eu sou cientista, minha profissão é cientista, sou formado em física pela Universidade de São Paulo. E eu fiz a minha graduação e meu mestrado em São Paulo. E quando eu terminei meu mestrado, eu queria muito sair do Brasil, porque pesquisa no Brasil é uma coisa muito difícil de fazer. Falta dinheiro e é muito polarizado, né? O Brasil é um país muito grande, mas é muito polarizado, então dinheiro fica no Sudeste, é complicado nesse sentido. Então eu quis fazer meu doutorado fora e primeiro eu tentei uma vaga de doutorado na Suécia. Eu e meu marido, que também é físico, a gente se mudou para a Suécia, eu fiquei lá 2 anos, a vaga não deu certo, e eu comecei a entrar em contato com pesquisadores da minha área, e aí acabei encontrando uma pessoa, um pesquisador aqui na Bélgica, que trabalhava na mesma área que eu, e ele foi muito receptivo, ele já me chamou e já me deu emprego, na verdade, quando eu entrei em contato com ele. Então, eu mudei da Suécia para a Bélgica e comecei já direto a trabalhar, onde eu trabalho hoje, que é o Centro Belga de Pesquisas Nucleares. Eu trabalho na área de física médica, com tratamento de câncer, e tô aqui há 7 anos. Foi bem... Aquelas histórias que você fala assim, nossa, tem mão de Deus aí, porque foi bem portas abrindo, sabe? No lugar certo, com as pessoas certas. Sim, sim. E tô aqui há 7 anos. Então, agora tu falou, colocou Deus no meio aí, então tu já era cristã antes de ir pra Bélgica? Já. A minha família não era cristã evangélica. Meus pais foram criados numa família católica, mas quando eles se casaram, a minha mãe já era da nova era, sabe? Ela já procurava resposta em outros lugares, então ela começou primeiro procurando na nova era, a gente foi espírita um bom tempo, depois ela foi hindu, tinha muita coisa com o budismo. Eu sei que a gente pulou de religião em religião e foi pulando. E quando eu era adolescente eu cansei, porque toda hora mudava a resposta, sabe? Cada hora era uma coisa diferente, cada hora... Ah, não, a sua vida é assim porque é karma. A sua vida é assim porque na vida passada você não sei o quê. Ou a sua vida é assim porque você vai viver muitas vezes. Então, eu cansei um pouco disso. E aí eu falei, não, chega, não quero mais. Não existe Deus, não existe deuses, não existe... É isso aqui, é fruto do acaso e tal. Só que quando eu... aliás, isso é um dos motivos de eu ter feito física, porque eu achei que a física ia responder algumas das minhas questões, né? Eu achei que a ciência respondia a uma das minhas questões. Só que assim que eu entrei na física, comecei a fazer física, os meus pais se converteram numa igreja evangélica pentecostal. Que não é a mesma igreja que a gente vai hoje. Mudamos de igreja, mas na época eles se converteram nessa igreja evangélica. E aí, pra mim foi um baque muito grande, porque todas as coisas que a gente tinha, que meus pais tinham procurado, a igreja evangélica era muito longe do tipo de coisa que a gente já tinha feito.
né? Porque esses movimentos Nova Era, o espiritismo, eles são muito intelectualizados, né? Então você se sente muito inteligente, né? Uma coisa que, nossa, mas eu já li tanto, tal. E a gente tinha aquele preconceito, aquele estigma de que evangélico são pessoas analfabetas, burras, que seguem qualquer coisa. Então, pra mim, na época, foi um choque muito grande a minha família ter se convertido, porque pra mim era, nossa, essas pessoas não são ignorantes, né? Como que vocês podem se converter? Só que daí aconteceu comigo o que acontece com todo mundo que se converte. Eu tive uma experiência com Deus, né? Eu tive uma experiência com Deus e pra mim foi a resposta de que realmente aquele era o caminho que eu devia seguir. Então, logo no começo do meu curso de física, eu já me converti pro cristianismo. Eu já aceitei Jesus, então toda a minha carreira acadêmica eu já era cristã. Muito bem. Então daí já tá 7 anos aí na Bélgica, então vamos dizer, tu foi morar na Bélgica em 2009, por aí? Isso, 2009. Só pra localizar, porque daqui a pouco alguém pode estar escutando esse podcast em 2027, né? Mas então, 2009 tu foi morar na Bélgica. Todo esse tempo tu esteve trabalhando nessa pesquisa que tu tem trabalhado na questão de pesquisa de câncer e tal, né? Isso. Ou tu mudou algum momento? Não. A minha área, desde o Brasil, na verdade, eu trabalho nessa mesma área, que é proteção radiológica. Eu não trabalho diretamente em desenvolver tratamento de câncer. O que eu trabalho é em proteger pacientes que submetem a tratamento de câncer com radioterapia. Entendi. Porque o mesmo feixe de energia radioativa que a gente usa para matar o tumor, ele pode matar uma pessoa. Se você usar, né, porque é uma fonte de energia muito, muito alta, então você tem que ter milhões de cuidados para que aquilo seja usado para matar o tumor e não o paciente. Então eu trabalho protegendo os pacientes, desenvolvendo medidas para proteger pacientes que submetam a tratamento de câncer. E eu já faço isso há muitos anos. A ciência é sensacional, né? É maravilhosa, né? Nossa, como a gente consegue, digamos assim, tem que cuidar todos os mínimos detalhes, né? E isso me faz, só fazendo um adendo assim, agora tu comentou sobre isso me faz crer mais ainda que Deus foi quem criou tudo, porque pra fazer um negócio tão perfeito assim, que é necessário tantos cuidados, né? E também o homem, não tenha dúvida. E o homem ter uma inteligência de poder criar algo para poder se restaurar e que nem tu falou, tem que ter todo um cuidado para, né, não ocasionar um problema maior, só por Deus mesmo. Eu até li, eu não vou lembrar quem foi que falou, mas eu concordo em parte, sabe? Alguém falando, nossa, mas Deus operava tantos milagres no Novo Testamento ou no Antigo Testamento e hoje a gente não vê os mesmos milagres, né? Primeiro que eu não concordo, eu acho que milagres acontecem o tempo todo. E outra que eu acho que o fato da gente conseguir desenvolver remédios e alimento e tratamento e todas essas coisas que melhoram e prolongam a nossa vida, eu acho que isso é só por inspiração divina, sabe? Porque quando você lê as histórias desses cientistas muito famosos, né? Tem sempre aquela inspiração, né? Tem sempre aquele momento que você, tipo, alguma coisa... Porque assim, por exemplo, o princípio que se usa para matar um tumor é o mesmo princípio que você pode usar para construir uma bomba atômica. Nossa. Então, onde você direciona isso, né? Você pode matar ou você pode curar as pessoas, né? A mesma coisa com armas biológicas, armas químicas. Você brincar com química ou com biologia, você pode fazer tratamentos que vão curar milhões de pessoas, ou você pode fazer uma arma que vai matar milhões de pessoas. Então, quando você usa a ciência para o bem, eu acho que é por pura inspiração de Deus mesmo, sabe? Ele permitindo que a gente viva melhor e mais, né? Porque se você pensar que na Idade Média, a média das pessoas era de 30 anos, e que agora, em muitos países, inclusive no Brasil, é acima de 70, você tem muito mais tempo para você conhecer Jesus, né? Se arrepender em vida e ser salvo. Não sei se isso faz sentido, mas pra mim faz bastante. Claro. Talvez tenha uma curiosidade que pode ser interessante pra contar sobre mim, sobre a minha vida, né? Então, eu tenho uma vida absolutamente normal.
eu dirijo, eu faço as minhas coisas sozinha, sempre fiz, ando de bicicleta, dirijo, ando de esqui, faço um monte de coisa. Só que, quando eu nasci, logo quando eu era bem pequena, minha mãe descobriu que eu tinha algum problema de visão. E me levando nos médicos e tal, descobriram que eu tinha nascido com uma mutação genética, com os cristalinos todos deformados, com má formação, sabe? Então, pra medicina, desde criança, sim, eles me colocaram como clinicamente cega, porque a luz que entra no meu olho, o meu cérebro não tinha condições de formar uma imagem nítida. Então, eu não teria uma vida normal, eu teria várias limitações. Só que não é o caso. Não existe uma explicação científica concreta, mas eu tenho uma vida absolutamente normal, que é até um pouco do que eu estava falando dos milagres, né? O meu cérebro conseguiu codificar as imagens de uma forma que eu consiga entender o mundo, eu consigo ler, eu consigo fazer muitas coisas de uma maneira como uma pessoa normal, né? Então, além de tudo, eu me considero um milagre ambulante. Deus me deu um cérebro muito inteligente que consegue codificar as imagens. Mas então, digamos assim, tu não enxerga como as outras pessoas, assim, nas cores iguais? Não, as cores também não, porque quando você não tem cristalino, você não filtra a luz UV. Então, sabe quando você vai... Eu não sei se isso ainda existe, mas antigamente você ia em boate e eles colocavam um carimbo na sua mão que só aparecia com aquela luz negra? Ah, certo. Então, eu vejo aquela luz refletir, porque aquilo lá é Nossa. UV. E ninguém vê, né? Não. Só então, se tu botar a luz negra. Então, exatamente, porque ela só reflete UV. Então, eu tenho eu não vejo todo o espectro do UV, porque ele é muito longo, mas eu vejo mais cores do que as pessoas. Ah, então entendi. Tipo, digamos assim, tu tem os cones, né, como as outras pessoas, só que, digamos, o filtro que as outras pessoas têm, esse tu não tem. E daí tu consegue ver mais cores, digamos assim, um espectro maior de cores. Exatamente. Muito interessante. Daí, isso vai ocasionar com que tu acabe vendo cores diferentes, as coisas de um jeito diferente, por causa que tu tá vendo mais do que as outras pessoas veem, né? A quantidade de luz que entra no meu olho é mais, isso é verdade. Só que não era pra eu conseguir codificar as imagens e montar uma imagem, claro. Entendeu? Então... Sim, porque digamos assim, que nem tu falou, né, cientificamente... Eu não tenho essa lente pra ajudar a imagem chegar no fundo do meu olho, pra ir pro cérebro, pra ele codificar isso. Não tem explicação científica. Mas aí o teu cérebro, ele deu um jeitinho de resolver a situação. Meu cérebro ficou bem ocupado esses anos. Nossa, muito... digamos, não sei o que falar, assim. É bacana, né? Algo realmente... Eu também não imagino como tu vê as coisas, mas né? Nem digamos, eu, né? Porque consigo... assim, como eu não tenho como comparar... Né? Exatamente. A única coisa que eu sei que é diferente é essa das cores, porque eu tava fazendo um experimento com laser uma vez, e o laser ia mudando de cor, né? Então ele começou no verde, foi pro azul, foi pro violeta, e ele continuou no violeta, um violeta diferente. E aí ninguém tava vendo esse violeta, só eu, porque ele, assim, então é esse tipo de coisa pequena que eu sei que as pessoas não veem que eu vejo, né? Mas, por exemplo, eu não sei se o que eu chamo de azul é o mesmo que você chama de azul. Exatamente. Né? A gente pode falar assim, isso aqui é azul. Eu falo, realmente, isso aqui é azul. Mas o que eu vejo de azul talvez não seja o mesmo que você veja de azul, né? Nossa. Mas isso aí eu nunca vou saber, eu não sei como medir isso. Não, é impossível a gente conseguir, né? Como é que explica, né, uma cor? Exatamente. É que nem, não sei se já ouviu falar já viu aquela série Demolidor? Já. Da Netflix? E daí tem uma... Eu não lembro se é na série ou se é no filme lá, né? Do Demolidor, aquele. Que mostra como é que o Demolidor enxerga as coisas. Acho que na série, que mostra que ele vê, tipo assim, tudo meio que pegando fogo, assim, né? O jeito que ele vê, né? Então, daí, digamos, eles fizeram de uma forma para que a gente entendesse como que ele vê as coisas. Mas, exatamente. Digamos assim, pra ele, se ele tivesse nascido daquela forma, claro que foi um acidente, mas na série, se ele tivesse nascido daquela forma, aquilo lá seria o normal, né? Vamos dizer assim, o mundo é desse jeito, né? Então é difícil a gente comparar, né? Porque a gente a gente teria que ter as duas experiências para poder comparar. Mas aí é bem complicado. Aí não tem como.
Muito bem, Luana. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre o país aí que tu vive, sobre a Bélgica, né? E também, tu vive hoje em Mol, né? O nome da cidade é Mol, né? Então, vamos comentar um pouquinho ali sobre essa região. Tu já visitou outras cidades da Bélgica ou tu fica mais por Mol? O quanto que tu conhece da Bélgica em si? Não, eu conheço bastante coisa. A Bélgica é um país pequeno, se eu não me engano, são 10 milhões de habitantes. Não vou saber te dizer, mas é um país bem pequeno, dá pra você atravessar de carro no mesmo dia. Então, eu e meu marido, a gente mora junto aqui, a gente tenta passear bastante, aproveitar bastante. Então, a gente conhece bastante do país, assim, conhece muitas cidades, já passeou, já foi ver muitos lugares históricos. Eu gosto bastante de história, né? Então, qualquer coisa, castelo, museu, tem muita coisa, né, aqui, então a gente tenta conhecer bastante. A Bélgica é um lugar muito curioso, porque como país, ela é mais novo que o Brasil, né? Aqui já existia gente há muito tempo, né? As populações aqui são mais antigas, mas como país, ela é mais novo que o Brasil. A Bélgica surgiu depois das guerras napoleônicas e o que eles fizeram foi misturar basicamente duas grandes populações. Uma que fala holandês, uma de origem holandesa, que é na região que eu moro, e a outra de origem francesa. Então o país, ele é dividido, ele é bem dividido, na verdade, em duas grandes línguas. Também tem uma parte bem pequena que fala alemão, mas é uma parte irrisória. Então ela é majoritariamente dividida em duas regiões, uma que fala holandês e uma que fala francês. E isso afeta bastante a dinâmica do país, porque ele é muito dividido nesse sentido, sabe? Não que as pessoas briguem nada, mas língua é uma barreira importante. Claro. E francês e holandês são línguas muito diferentes, né? Uma é uma língua latina, outra é língua saxônica. E então é muito difícil as pessoas falarem as duas línguas fluentemente. Em Bruxelas, na capital, isso acontece mais, porque Bruxelas fica meio misturado, assim, né? É bem comum as pessoas lá falarem as duas línguas. Mas no resto do país, principalmente na parte francesa, na Valônia, as pessoas não falam holandês. Então isso já cria uma barreira muito grande no país. Por exemplo, os trens, o sistema de ônibus, né? A empresa de ônibus. Tem uma empresa de ônibus na parte que fala francês, tem outra na parte que fala holandês. Não é a mesma empresa. E aí, se você quer ir de um lado pro outro do país, e o país é minúsculo, entendeu? O país é bem pequeno. Mas se você quer ir aqui de Mol, por exemplo, para Liège, que é na parte francesa, você vai ter que ir por Bruxelas. Você tem que passar pela capital, tem que fazer uma volta gigantesca para poder ir pro outro lado da parte francesa. Não tem muito trem e ônibus que cruze essa fronteira imaginária, sabe? Então isso é muito curioso para mim, porque o Brasil é um país enorme, né? Nós somos mais de 200 milhões de pessoas, a gente fala basicamente mesmo português, tem algumas variações, mas a gente se entende. A gente se reconhece como um país, né? Não tem esse tipo de barreira. Então, para mim é muito curioso que um lugar, que aqui, que é um lugar muito mais velho, com populações muito mais antigas, tem esse tipo de limitação, né? Que no dia a dia, sim, não é um problema, não é que eles têm crise por causa disso. Mas é como se fossem dois países separados, certo, debaixo da mesma bandeira, sabe? E tu consegue falar hoje, bom, estando há 7 anos aí, tu fala tranquilamente o holandês? Eu falo holandês, tranquilamente já depende. É difícil, é bem difícil. Mas, mas eu me comunico. O francês não. O francês eu leio. Se eu tiver que me comunicar, eu tento, mas eu não tenho a mesma facilidade e segurança que eu tenho com o holandês. Certo. O francês, você acaba aprendendo várias coisas por viajar. Eu viajei muito pela França também, ou até pela Valônia, pela parte francesa da Bélgica. E como eles têm o francês em geral e o belga que fala francês também, tem mais dificuldade de falar inglês e o holandês nem se fala, então você acaba entendendo umas coisas, aprendendo algumas coisas pra poder se virar, né? Então você vai no restaurante, pede as coisas, vai no mercado, pede informação, consegue conversar. Mas eu não tenho a segurança de falar francês como eu tenho de falar holandês. Isso não. Tá certo. Mas eu acho que é uma questão de tempo também, porque, né, o que eu falo de francês hoje é muito mais do que eu falava 2 anos atrás. Então é uma questão de... vai vindo mais naturalmente, sabe, né, com o tempo.
falando então sobre cristianismo aí na Bélgica, existe algum preconceito contra cristãos, algum tipo de perseguição, alguma coisa assim, ou é bem tranquilo? Eu acho que é bem tranquilo. A Bélgica é um país culturalmente católico. Embora a Holanda seja um país culturalmente protestante, a Bélgica, por influência francesa, ela é um país culturalmente católico. Isso não quer dizer que as pessoas sejam praticantes do cristianismo no dia a dia. Na verdade, elas não são. É um país bem secular, as pessoas não vão na igreja, assim, elas nem casam na igreja mais, na verdade. Não tem... Porque no Brasil, muita gente é não praticante, mas ainda batiza, casa, faz funeral, né? Faz um monte de coisa relacionada à igreja. Aqui já é bem menos. É bem menos. As pessoas não batizam, não se casam na igreja, não tem muito isso. São mais as pessoas mais velhas, né? Mas como é a religião, o catolicismo é a religião cultural do país, não é estranho para eles que você se declare cristã. Né? É um pouco quando eu falo que eu sou cristã protestante, não católica, né? Então, para eles é um pouco estranho, mas nunca senti perseguição nenhuma, ou ainda mais agora, né, que a gente tem esse quadro meio triste bastante triste, de terrorismo associado com o Islã. Então, na verdade, o preconceito aqui na Europa, ele é muito grande contra o Islã. Então, se você se declara... Por exemplo, eu já sofri preconceito por ser estrangeira. Mas no momento que eles entendem que eu sou uma estrangeira de base cristã, é outra coisa, entendeu? Do que se eu falar que eu sou uma estrangeira de base muçulmana. Então, nesse sentido, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito ou nenhum ataque, nada por ser cristão, de jeito nenhum. Pois é, isso foi meio triste, aconteceu em Bruxelas, né? Que tu comentou, foi. Né? E Bruxelas, no caso, é a capital, né? Isso, da Bélgica, cidade, isso foi muito chato, porque quando aconteceu... Assim, na verdade, isso já vem acontecendo pequenas coisas, assim, né? Não do tamanho de Paris ou Bruxelas, mas pequenos atentados já vem acontecendo há muitos anos. O ano passado mesmo, eu tava em Bruxelas. Bruxelas é perto de Mol, perto pro tamanho da Bélgica, né? Dá 1 hora e pouco de carro. Pra gente que tá acostumado aqui, a gente vai final de semana, passa o dia. Então, é um lugar que eu vou bastante. Foi ano passado, talvez o ano retrasado. Acho que ano retrasado. Eu tava em Bruxelas no final de semana, no mesmo momento, no mesmo dia que teve um atentado no Museu Judeu. Uma pessoa entrou no Museu Judeu, matou todo mundo que tava lá. Nossa. E foi em Bruxelas, sabe? Então, esse tipo de coisa tá cada vez maior, sabe? Em Antuérpia mesmo, que é a segunda maior cidade da Bélgica, também fica a 40 minutos daqui. Fica bem perto da gente. Tem uma população de judeus ortodoxos muito grande. Historicamente, eles estão lá há muito tempo. Então, eles são alvo muito fácil, sabe? Então, se você vai para Antuérpia, no bairro onde eles moram, tem muita segurança, muita câmera, muita polícia, porque eles são um alvo muito fácil. Entendi. E esse tipo de coisa só tem aumentado. Então, você teve o caso do Charlie Hebdo ano passado, né, que foi... Eu não vou culpar a religião, de jeito nenhum. Eu não acho que isso é culpa do Islã, né? Mas teve origem de grupos extremistas associados ao islamismo. Embora o Islã não pregue esse tipo de coisa diretamente, mas para os leigos e para quem vê isso no dia a dia, é muito difícil para as pessoas aqui não associarem, né? Então, a gente teve o caso do Charlie Hebdo, depois teve Paris, e quando teve Bruxelas, na verdade foi que um dos chefes, um dos mandantes do atentado de Paris, ele é belga. Tem um bairro em Bruxelas, chama Molenbeek, e nesse bairro tem muito... Eles não são... Eu não chamo de estrangeiro porque eles nasceram aqui, mas tem muitas famílias de origem de países muçulmanos. Então, esse radicalismo nesse bairro, ele cresceu muito. Essas células do ISIS se desenvolvem muito rapidamente nesses bairros. Então, o que aconteceu em Bruxelas foi que a polícia conseguiu prender esse cara, conseguiu ir atrás dele, prendeu esse cara, e aí, por retaliação, quem não foi preso, pegou o que eles tinham, as bombas que eles tinham, e foram até o metrô e foram até o aeroporto explodir, né? Porque Bruxelas mesmo não era alvo agora.
Só que é aquela coisa. Agora é só pior, as coisas só estão cada vez mais próximas, cada vez acontece mais, né? Teve o caso de Orlando. Então é em todo lugar, né? E aí isso é muito complicado. Eu acho que é mais complicado por ser estrangeiro, né? Mas realmente, assim, o clima... Embora no dia a dia as coisas continuem acontecendo normal, mas o clima não é dos melhores. Certo. Mas a cidade que tu vive aí, digamos assim, é uma cidade mais tranquila, né? Mais longe da capital. É uma cidade mais tranquila, mas eu trabalho no Centro de Pesquisa Nuclear. Uhum. Então, o exército tá aqui, por exemplo. Entendi. Entendeu? Sim. Assim, esse centro de pesquisa Esse centro de pesquisa fica na própria cidade, né? Fica a 4 quilômetros do centro da cidade, né? Ele não fica na cidade. Sim, fica, mas pertence à cidade. Isso, pertence à cidade, Certo. E a cidade pequena, eu tava dando uma olhadinha ali, claro que é bem antigo essa informação, tipo, faz uns 10 anos que eu tô olhando na Wikipédia, diz que a população é 32 mil habitantes, 33 mil habitantes. Mas é uma cidade pequena, né? E tu trabalhando nesse centro de pesquisa, trabalhando com ciência, os teus colegas de trabalho, né? Tu já sofreu algum tipo de preconceito, alguma coisa assim? Ou é bem tranquilo, o pessoal aceita legal isso e não tem problema nenhum? E vamos trabalhar e nossas diferenças ficam de lado? Então, não tem... Na verdade, o que acontece quando as pessoas descobrem que eu sou crente é mais uma surpresa, sabe? Por conta do preconceito que eu falei antes, né? Como, principalmente evangélico, né? Como aqui na Bélgica não tem muita igreja evangélica, o pouco de conhecimento que eles têm de igreja evangélica são aquelas igrejas dos Estados Unidos, com muito barulho, muito berro, muita coisa, muito show. Então, e como o europeu ele é mais quieto, mais frio, pra eles é um pouco escandaloso. Então, quando eu falo que eu sou crente, a primeira coisa que acontece é que as pessoas ficam meio, nossa, mas você é tão inteligente, entende? Sim, essa coisa de, nossa, mas você é tão inteligente. Você é bem, mas é o que as pessoas falam, sabe? Nossa, mas você é inteligente, eu achei que você fosse ateia. Porque no meio científico, principalmente, é meio assim, né? Se você é cientista, você é ateu, porque é meio uma coisa vem junto com a outra, sabe? Sim. Só que não é que eu sofra preconceito, nada. Na verdade, assim, tem um pouco de curiosidade, as pessoas querem saber por quê, eu explico, mas não tem diferença nenhuma, assim, eu não vejo... Bem tranquilo. A única coisa que acontece de vez em quando é ouvir alguma piada, mas não direcionada a mim, sabe? Mas ouvir algum comentário preconceituoso, em geral. E que a pessoa não lembra, que a pessoa não lembra que eu sou cristã, sabe? Alguma coisa tipo, sei lá, acontece com um atentado do ISIS. Aí no almoço, devia matar todos esses muçulmanos. E aí eu falo, nossa, mas não é assim, você não pode generalizar e tal. Aí fala, religião nenhuma presta, sabe? Esse tipo de comentário. E aí normalmente eu entro no meio e começo a discutir, mas aí é uma discussão normal de almoço. Não é... Nunca aconteceu nada nenhum... demais, né? Não, é até divertido, na verdade, né? Porque daí as pessoas... Como eu tenho mais bagagem pra falar, porque as pessoas falam sem conhecer, né? Elas não conhecem religião nenhuma pra falar, né? Elas conhecem o senso comum, assim. Então, como eu tenho mais bagagem pra falar, então eu começo a falar, dar fato histórico, não sei o quê. Então, isso aí é mais divertido, na verdade. Mas não é um problema, nunca foi. Inclusive, eu até tenho um colega de trabalho que eu converti. Eu não. O Espírito Santo através de mim, mas de tanto eu atormentar ele de ficar falando, ele falou assim, tá, eu quero conhecer esse Jesus aí que você tá falando. Me apresenta. Boa. E ele foi mas ele foi ateu ele tem mais de 50 anos, ele foi ateu muitas décadas, sabe? E aí ele falou, não, me conta aí, vai, deixa eu descobrir o que é esse Jesus aí. Claro. Então, olhando assim a cultura da Bélgica aí, as pessoas que tu se relaciona e tal, é normal tu ver cristãos protestantes ou é difícil tu encontrar pessoas com essa fé? Não tem. É difícil? Não tem, é muito difícil, não tem. Não, o que tem de cristão protestante é estrangeiro. Então você vai achar a igreja evangélica brasileira em Bruxelas, por exemplo. Você acha? Você vai achar Universal, as maiores, né? Sim, que Universal a gente descobriu que tem em tudo que é canto, né? Eu tava na Coreia 2 semanas atrás. Foi na Coreia? E tem Universal lá? Acho que foi na Coreia ou foi no Japão. Teve algum país desse que eu achei. Mas tem. É uma coisa impressionante, tem em todo lugar. mas tem.
É assim, igreja evangélica ou vem de algum país africano, subsaariano, ou da América Latina, sabe? Não é daqui. Certo. Não é daqui. Você vai ter uma ou outra igreja pequena, luterana, mas é muito pouco. Você não acha. É difícil. É mais normal tu conhecer católicos, digamos assim. Isso. Não praticantes, ou até não praticantes. Isso, mas aí protestantes é bem difícil, então. Bem difícil. Então, Diego, assim, já que tu comentou sobre isso, sobre as igrejas, tu já chegou a visitar alguma igreja? Como é que é? Exceto essas que já são conhecidas, né? Mas alguma dessas igrejas aí, por exemplo, igreja de brasileiro de Bruxelas, não sei se tu visitou, ou alguma só pra comentar pro pessoal que tá escutando, como é que é a igreja em si? O pessoal... Tipo assim, o culto é parecido com o Brasil? Ou é bem diferente? Só pra ter uma ideia, assim, só pra pessoal, pela curiosidade mesmo. A igreja brasileira, eu confesso que eu não fui nenhuma. Por não gostar muito da linha teológica dessas igrejas que existem aqui, tá? Eu não vou discutir, falar mal, nada, mas não sigo essa linha teológica, então não fui. Não fui na Universal, não fui nenhuma dessas. O que eu foi numa... É uma igreja muito pequena, são 30 pessoas, numa cidade aqui perto, que na verdade quem montou foram americanos, e eles fazem cultos de domingo de manhã. Eu cheguei aí, e aí é bem parecido com os cultos no Brasil, sabe? Tem louvor, tem a pregação, depois tem um café, a comunhão e tal. No começo, quando eu mudei pra cá, eu fui mais, mas como todas as pregações eram em holandês e eu não falava holandês ainda, eu perdi a vontade de ir, sabe? Então, e também é domingo de manhã. Uhum. E domingo de manhã eu normalmente tô dormindo, assim. Pra mim como no Brasil a gente vai muito à noite, né, no culto, é difícil pra mim acordar cedo domingo pra ir no culto. Até porque é meio longe, então. Também. Não é na minha cidade também, eu tenho que ir pra outra cidade, tudo. Mas assim, eu achei divertido, eu achei bom, assim, é um ambiente bom, mas é muito pequeno, são 30 pessoas. Mas assim, a estrutura é bem parecida com o que eu tô acostumado. Talvez um pouco menos. Talvez um pouco mais quieto, assim. Tipo igrejas mais tradicionais, tipo Batista, Presbiteriana, tipo Batista, alguma coisa assim. Uhum. Exatamente. E o que tu tem pra falar pra nós aí sobre curiosidade, assim, da Bélgica? A gente já falou até sobre a questão de ônibus. Não sei se tu conhece um pouquinho da educação aí, como é que funciona os colégios, só pra termos também essas dúvidas sanadas. Não sei se tu conhece alguma coisa de colégio. Escola, ou segurança também, saúde, como é que funciona os hospitais, se tem saúde pública, alguma coisa assim. Então, a Bélgica é um país é mais de esquerda, né? Então é muito mais socialista, no sentido... A política é muito mais socialista comparado com os Estados Unidos, por exemplo. Então, aqui tem muito assistencialismo. A escola é pública, a saúde é público, tem muita ajuda para pessoas carentes. Nesse sentido, eu acho muito bom, porque o nível das pessoas é muito igual, sabe? É muito difícil você ter pessoas muito, muito, muito ricas e em contraste com pessoas muito, muito pobres, que nem tem no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo. Então, por exemplo, onde eu trabalho, né, a base dos salários não vai ser muito diferente. A secretária que trabalha com a gente, ela viaja pro Caribe no verão. Ela tem uma casa na praia. Então, assim, a qualidade de vida, ela é meio igual e ela é boa para todo mundo. Isso é uma coisa que eu acho muito bom aqui. Que eu também gostava muito na Suécia. Suécia é mais ainda do que aqui. Que as oportunidades são praticamente iguais, né? A qualidade das escolas... É claro que é muito difícil você falar que é igual, assim, mas não tem essa diferença de escolas particulares excelentes e escolas públicas muito ruins como você tem no Brasil, né? As pessoas têm condições quase iguais de ter profissão e, por exemplo, se uma pessoa resolve ser mecânico de carro ou resolve ser engenheiro mecânico, a base salarial dessas duas pessoas não vai ser tão diferente, entendeu? Você não vai ter um bairro de engenheiros ou um bairro de médicos, né? Você não tem essa diferença assim, né, de social. E isso é bem característico aqui.
tem essa coisa da língua que eu te falei, dessa diferença. A parte francesa ela é um pouco mais pobre do que a parte holandesa. Então, se você for para cidades na parte francesa, você vai ver um pouco de pedinte na rua, mas é muito pouco. Você vai ver umas casas mais velhas, mas não é uma coisa muito grande, não. Não é tão diferente, não. A Bélgica tem monarquia ainda, é um parlamentarismo monárquico de fachada, né? A família monárquica não serve para nada, mas ainda tem. Eu acho que é isso. Ele é muito famoso tem muita comida gostosa aqui. Então, por exemplo, a batata frita, ela é uma invenção belga. Uhum. Eu sei que em inglês a gente chama de French fries, mas na verdade ela não é francesa, ela é belga, né? Uhum. Então, aqui se vende muita batata frita, é muito gostoso. Opa, agora tu falou em comida, me deu até vontade de visitar a Bélgica quando tiver a oportunidade de ir pra Europa. Talvez algum dia na vida. É muito bom, é muito bom. A comida aqui é muito gostosa. Uhum. Mas que tu sabe, né? Eu moro na Serra Gaúcha e aqui é basicamente italiano, né? Eu sou de família italiana também. Então uma coisa que italiano gosta é de comer, né? Mas eu sei. Italiano come bem. Então, o que dizem da Bélgica, como a Bélgica fica entre a Holanda e a França, se diz que na Bélgica a comida é boa como na França, mas em quantidade como na Holanda. Entende? Então você vai comer bastante e vai comer bem. Então tem bastante batata frita. Eles são muito famosos pelo chocolate. Pois é. Muito chocolate, que é muito gostoso. Cerveja também. Eles são muito famosos pelas cervejas. E o waffle. Eles inventaram o waffle. Uhum. Então são os 4 orgulhos nacionais, eu acho. O interessante que tu falou ali antes sobre as questões das profissões, né? Eu achei interessante um ponto ali que tu comentou, por exemplo, o mecânico, digamos assim, a base salarial, ela não vai ser muito diferente de um engenheiro, né? Isso é interessante que até incentiva as pessoas, por exemplo, o que eu vou querer fazer, né? Muitas vezes as pessoas aqui no Brasil, como tem bastante diferença, eu vou ter que fazer alguma coisa que vai dar dinheiro. Exatamente. Então, às vezes as pessoas, elas fazem um curso na faculdade, né, um curso superior, ou buscam se especializar em algo que elas não gostam só em virtude de poder ganhar o dinheiro, né? Exatamente. E aí, digamos assim, se eu for um engenheiro mecânico, eu posso ganhar um pouquinho mais, mas eu não vou ganhar tão diferente se for um mecânico. E eu gosto muito mais de mexer, sei lá, num motor de um carro do que fazer engenharia mecânica. Então, digamos, isso até incentiva, né? Incentiva as pessoas, elas poderem buscar aquilo que elas realmente gostam, e isso vai influenciar que a pessoa trabalhe melhor, né? Faça um serviço de melhor qualidade porque tá fazendo o que gosta. E uma isso coisa que não tem muito aqui é essa coisa hierárquica, sabe? Por exemplo, onde eu trabalho, né, no centro de pesquisa, tem muita gente que é doutor. Eu tenho doutorado, por exemplo. E ninguém chama o outro pro doutor. Você não chega pra pessoa e fala, doutora, né, Luana. Não existe isso. Ou os diretores, você não conversa com eles chamando de senhor. Esse tipo de hierarquia não existe. Então, exatamente porque, como cada um segue o que quer, as profissões não têm esse status associado, né? Então as pessoas se tratam mais por igual. E isso eu acho excelente, né? Porque não tem porquê o pedreiro ser inferior ao engenheiro civil. Porque eles fazem coisas diferentes, né? O engenheiro civil não vai construir a casa. E se construir é capaz de derrubar ainda. Não vai, ele não tem expertise para construir a casa. Da mesma forma que o pedreiro não tem expertise para fazer o desenho técnico. Então, assim, a sociedade ela é como é porque cada um faz o seu papel. Então não tem por que existirem status associados a um tipo de profissão decorrente a outro, né? Muito bem, Luana, então considerações finais aí, já falamos bastante sobre a Bélgica, muito interessante conhecer a cultura do país que você está vivendo aí, e então nesse momento eu deixo aberto aí para te poder fazer
uma conclusão aí, se tu quiser, e também já dizer onde é que o pessoal pode te achar, podcast se tu já participou, ou se tu tiver algum site, alguma coisa assim, fica à vontade. Beleza, eu queria agradecer o convite, eu adoro participar de podcast, eu acho muito divertido poder falar um pouco das coisas que eu faço, explicar um pouco de ciência. Eu bato muito na tecla de que você pode ser cristão e cientista sim, que não são coisas separadas, que não são coisas concorrentes. Então, quem quiser conversar comigo, eu estou sempre super disposta a tirar dúvida. Quem quiser vir brincar comigo também pode vir. Eu tenho um blog de onde eu falo de tudo, bastante coisa de ciência, bastante coisa de viagem, que eu conheço, gosto muito de viajar. Então, se quiser vir conhecer, o nome do blog é murphymiyama.blogspot.com. Link no post! Ou então, tem as redes sociais, pode me achar pelo Facebook, Luana Bate. Link no post! Vai ficar linkado. E é um prazer, eu fico muito feliz e agradeço o convite. Muito obrigado, Luana. É um prazer nosso também ter uma pessoa de tão longe aí participando, uma cientista também, né? Inclusive, eu vou deixar aí no post ali também o podcast que tu participou lá do Base Bíblica. Foi bem interessante, tu falou sobre essa questão de ciência, né? Então, link no post, o podcast que a Luana participou lá, que aquele podcast também foi bem interessante pra mim conhecer de uma pessoa que realmente trabalha com ciência e é cristã, né? Porque às vezes a gente pensa, mas será que existe alguém que é assim? Porque eu entendo que pode ter essa conversa, né, de ciência e religião, mas às vezes é difícil tu achar gente que realmente é assim, né, que tem essas duas linhas, né, e aí tu é uma dessas pessoas, né, então bem interessante. E nessa série, Luana, no final a gente sempre pede... eu peço, né, porque eu que tô conversando contigo. Mas eu sempre peço pra pessoa deixar uma frase final, qualquer coisa que quiser falar, na língua do país. Então eu não sei se tu pode falar alguma coisa aí pra nós, pra finalizar em holandês. Ja, dankjewel voor de goede praten. En tot ziens. Agora traduz, né, porque eu não entendi nada. Eu disse muito obrigado pela conversa, muito boa. E nos vemos logo. Opa, muito bem, então. Obrigado, eu. Então é isso. Pra quem fica pra área de feedbacks, até daqui a pouco. E pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico! Uma presença abdominável sua, Dandeco, aqui na área de feedbacks, como sempre. Eu nunca posso perder um feedback, né? Dandeco, vamos lembrar, o nosso feed é apenas para os mais desavisados. É o peloamordedeus.org.br/feed/podcast. E se você usar o peloamordedeus.org.br/iTunes, você tem um atalho direto para o nosso link do iTunes. Nossa. Veja só que tecnologia, né? Vamos lá aos feedbacks do episódio 82, que a gente falou sobre o vício e o cristão. Quem foi primeiro? Opa, o primeiro foi ele, o Abner Lobo. E o que disse Abner Lobo? Vem aqui alimentar meu vício um pouco. O vício de ser um feedbackador profissional, né? Que mais? Ficou muito bom o episódio. Deus salve a edição. Né, que esteve presente aí, né? Muito bem, muito obrigado pelo seu feedback, Abner Lobo. E obrigado também pela participação aí. Quem vai o próximo? Agora é ele, né? O Lourival Gonçalves. Que sempre está presente aí, o que disse? Vício é vício e sua aplicação em todo e qualquer tema não muda. Etimologicamente, a palavra vício vem do latim vilitium e significa basicamente defeito. Não há nenhum benefício mediante a tal prática. Não vejo que a palavra seja pejorativa, mas é algo vivido em nossa vida. Lutar não é fácil, mas necessário. Vejo que o Tiago diz no capítulo 1, no versículo 14: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo,
sendo que esse iludido e arrastado. Vício é aquilo que me consome quando penso que sou consumidor e me destrói. Deixe um link, um post. Um link no post, ele quer dizer. Olha ali, ó, no vlog depois do culto com Júnior Meirelles. Deixo dica de convite também. Parabéns pelo podcast. Muito obrigado, e vamos deixar aí link no post do vídeo, do vlog aí, do Júnior Meirelles aí, que o Lorival indicou no seu feedback. Seja como o Lorival, né, complemente o assunto, indique, né, novas formas da gente chegar, né, e conhecer mais coisas sobre esse assunto. O Lorival é um cara batráquio, né? Um cara estrogonoficamente sensível, né? Veja só. Um cara aí que tá aí, deixando seu feedback, né? E a não ser nós, ninguém está fazendo nada por ele. O que os outros vão pensar disso, hein? Nossa, né? Estamos arranjando briga, será? Mas quem foi o próximo a deixar seu feedback? Opa, o próximo é o Léo. O Léo? O que disse o Léo? Que episódio viciante. Dias atrás indiquei o tema no Twitter e parece que atenderam o meu pedido. Exatamente, já pedi desculpas lá, porque nós esquecemos de falar no episódio que tinha sido indicação do Léo, né? Foi ele mesmo que indicou esse tema para esse episódio. Né? Você pode ser que nem o Léo e também indicar temas. Temos vários temas na agenda aí, né? Só aguardando uma forma da gente gravar, que o pessoal indicou aí, né? Algum dia a gente grava. Tá agendado a partir de 2020. Olha, mas veja só, o Léo indicou esse ano e a gente gravou esse ano ainda, né? Tem alguns aí que são do ano passado, que a gente ainda não conseguiu gravar, né? Falta conhecimento da nossa parte também, né? Mas vamos lá, algum dia. Mas continue. Concordo que especialistas e até mesmo familiares podem ajudar uma pessoa à libertação do vício, mas queria indicar um texto do Noel José que mostra diversas referências bíblicas sobre o assunto. Aí, ó, link no post do texto, indicação. Sobre esse assunto e como se libertar desse mal. Parabéns pelo podcast, mais que excelente. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado pelo seu feedback, pela sua participação no nosso podcast. Muito bem. Pessoal aí estando presente na área de feedbacks, né? O pessoal aí estrogonoficamente sensível, né? Pessoal helps, né? O pessoal aí que tá aí deixando seu feedback, nós, né, como somos, né, bons, né, podcasters, estamos lendo os feedbacks da galera, porque aqui é assim, e por isso agora, Dandeco, eu te convido para nós irmos para aquele momento muito especial, o momento da indicação. Opa, é o Pupilas em Brasa 80, um sonho de liberdade, instituição da liberdade. Isso aí, o pessoal do Pupilas em Brasa gravou esse episódio falando sobre o filme Um Sonho de Liberdade, né? E vale a pena ver o que eles comentaram sobre esse filme. Um filme muito bom também. Não sei se você já assistiu esse filme. Não assisti, por isso está aí na minha indicação, na tua indicação. Né? Olha ali, hein? Esse filme é muito legal. Mas assista o filme antes de escutar o podcast, né? Porque eles dão spoilers, né? Você não gosta de spoilers como eu, né? Eu não gosto muito de spoilers, né? Quem me conhece sabe que eu tenho distância de spoilers, mas então fica a dica, o filme é muito bom e o podcast também muito interessante, levando a ter, né, uma reflexão sobre o assunto do filme. Muito bem, Dandeco, acho que por hoje é só, né? Então hoje é só, lemos 100% dos comentários. Você, né? Com a sua voz rouca aí, né? Você está assim, né? Hoje não está com a sua super voz, né? Botei um drive aqui, né? Botou um drive. Quem não entende, não entendeu. Faz todo sentido. Faz todo sentido biológico de que quem não entende, não entendeu, né? Exatamente. Então tá, por hoje é só então, né? É isso aí, pessoal. Até mais. Até mais.